Você já parou para pensar como o álcool, essa substância tão presente nas rodas de amigos e nos camarins dos artistas, pode ser também o vilão silencioso que destrói vidas? Pois é, no vídeo de hoje, vamos mergulhar em histórias reais, tristes e chocantes de 15 famosos que brilharam diante dos holofotes, mas que, por trás das cortinas, travavam uma batalha diária contra o vício. Cantores, atores, jornalistas e até lendas do esporte. Alguns morreram no auge, outros foram se apagando aos poucos, mas todos deixaram uma marca. E o mais triste? Muitos se foram cedo demais, sem conseguir vencer essa luta tão cruel. Então, prepara o coração, porque o que vem pela frente é de arrepiar. Já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí. Qual dessas histórias mais te emociona? Amy Winehouse. Ela era talento puro, voz crua, alma exposta, presença que hipnotizava. Amy Winehouse, nascida em 14 de setembro de 1983, parecia ter vindo de outra época, com aquele estilo retrô, letras intensas e uma dor que transbordava em cada nota. Amy estourou no mundo todo com álbuns como Back to Black e músicas que viraram hinos de uma geração. Mas por trás da fama meteórica, havia uma jovem frágil, tentando sobreviver às suas próprias emoções e à pressão insana da indústria. A luta contra o álcool e outras substâncias foi constante. Ela passou por várias internações, teve recaídas públicas, virou manchete, meme, crítica, tudo menos acolhida. No dia 23 de julho de 2011, aos 27 anos, Amy foi encontrada morta em sua casa, vítima de intoxicação alcoólica. Mais uma artista brilhante, interrompida cedo demais. O mundo perdeu uma voz única e até hoje, ao escutar Rehab, Back to Black ou Valerie, é impossível não sentir aquele nó na garganta. Qual dessas músicas da Amy mais mexe com você? Conta pra gente nos comentários. Vamos manter viva a memória dessa estrela que brilhou intensamente e partiu tão cedo. Cássia Eller. Ela não cantava. Ela explodia no palco. Cássia Eller, nascida em 10 de dezembro de 1962, era uma força da natureza. Com sua voz rouca, presença marcante e jeito despojado, ela conquistou uma geração inteira, sem fazer esforço para ser o que esperavam dela. Mas por trás daquela intensidade toda, existia uma mulher em constante batalha. A fama chegou, sim, mas com ela vieram também as pressões, os conflitos internos e o álcool, que virou uma forma de anestesiar a dor. Cássia tentou lutar contra o vício. Fez tratamentos, buscou ajuda. Teve recaídas, recomeços. Era uma guerra diária, silenciosa, que muita gente nem percebia. Ela seguia em frente, sorrindo, cantando. Mas por dentro, ainda travava uma batalha difícil. No dia 29 de dezembro de 2001, com apenas 39 anos, Cássia Eller nos deixou. A morte pegou todo mundo de surpresa. Laudos divergentes apontaram desde problemas cardíacos até possível overdose. O que se sabe é que o álcool estava presente. Foi um choque. Cássia estava no auge, com um público fiel, uma carreira consolidada e uma autenticidade rara. Perdê-la tão cedo foi como apagar uma estrela ainda em plena luz. Garrincha. Dentro de campo, ele era poesia em movimento. Fora dele, um homem ferido tentando se manter de pé. Manuel Francisco dos Santos, o eterno Garrincha, nasceu em 28 de outubro de 1933 e encantou o mundo com seus dribles imprevisíveis, suas pernas tortas e sua genialidade inquestionável. Mas, desde pequeno, a vida dele foi marcada por excessos. Acredite,
Quando ainda era bebê, a família colocava cachaça com mel e canela na mamadeira. Um costume da época, mas que acabou plantando as sementes de um vício devastador. Garrincha viveu intensamente, foi ídolo, campeão do mundo, amado por milhões, mas nunca soube lidar com a fama ou com a solidão que vinha nos bastidores. O álcool, sempre presente, se tornou um companheiro fiel e destrutivo. Se envolveu em acidentes de carro, perdeu contratos, foi se afastando do futebol e dos amigos. Em um desses acidentes, sua sogra faleceu. Um episódio trágico que aprofundou ainda mais sua culpa e sua dor. No dia 20 de janeiro de 1983, aos 49 anos, Garrincha morreu em decorrência de cirrose hepática. Uma das maiores lendas do futebol brasileiro foi vencida por um inimigo invisível e silencioso. Vanusa. Ela foi uma das grandes estrelas da música brasileira nos anos 70. Vanusa Santos Flores, nascida em 22 de agosto de 1947, ficou conhecida por sua voz marcante, carisma no palco e músicas que embalaram gerações, como Manhãs de Setembro e Paralelas. Manhãs de Setembro. Mas a trajetória de Vanusa foi marcada por altos e baixos. Atrás dos aplausos, existia uma mulher sensível que enfrentava dores profundas. A depressão e o alcoolismo passaram a fazer parte de sua vida com o passar dos anos, especialmente após sucessivas decepções pessoais e profissionais. Ela tentou tratamentos, passou por internações e chegou a dar entrevistas comoventes, nas quais falava abertamente sobre seu sofrimento. Já nos últimos anos de vida, Vanusa começou a apresentar sinais de Alzheimer e precisou ser internada em uma casa de repouso. No dia 8 de novembro de 2020, aos 73 anos, Vanusa nos deixou. A causa oficial foi uma insuficiência respiratória, mas era evidente que o corpo já carregava as marcas de anos de desgaste físico e emocional causados, em grande parte, pelo vício e pelas batalhas silenciosas. Foi um fim doloroso para uma artista que brilhou tanto, mas seu legado continua vivo, nas músicas, nas lembranças e na emoção que sua voz ainda desperta em quem a ouve. Antônio Marcos. Antônio Marcos Zacarnomosso. Ele tinha o rosto de galã, a voz doce e letras que tocavam o coração. Antônio Marcos, nascido em 7 de dezembro de 1945, foi um dos grandes nomes da Jovem Guarda e dono de sucessos que atravessaram gerações, como Como Vai Você e Eu Te Amo, Meu Brasil. Como vai? Não, esta. Como vai você? Aê. Vamos aplaudir o grande Antônio Marcos Zacarnomosso. Eu preciso saber. Mas longe dos holofotes, a vida dele era marcada por lutas silenciosas. O álcool foi uma sombra constante, um companheiro traiçoeiro que o acompanhou por anos. Ele tentou esconder, tentou resistir, mas as recaídas eram frequentes. Chegou a se envolver em acidentes de trânsito causados pela bebida. Em um deles, destruiu completamente uma Ferrari. Não era só a carreira que estava sendo corroída, era a própria saúde que gritava por socorro. No dia 5 de abril de 1992, aos apenas 46 anos, Antônio Marcos não resistiu. A causa da morte foi insuficiência hepática, provocada diretamente pelo consumo prolongado de álcool. Foi mais uma estrela que se apagou cedo demais. Um talento genuíno, um artista que deixou sua marca, mas que não conseguiu vencer a batalha contra o vício. E até hoje, quando suas músicas tocam, bate aquela saudade. E a sensação amarga de que ele merecia muito mais tempo. Dalva de Oliveira. Sem telhado, sem pintura. Ela era chamada de Rouxinol do Brasil, uma voz inconfundível, um talento raro.
Dalva de Oliveira, nascida em 5 de maio de 1917, brilhou como poucas nos tempos de ouro do rádio. Foi rainha, foi fenômeno, foi paixão nacional. Mas por trás do glamour e das melodias românticas, Dalva vivia um verdadeiro drama pessoal. Seu casamento com o também cantor Erivelto Martins era marcado por brigas públicas, ciúmes e mágoas profundas. As manchetes dos jornais mostravam um amor em ruínas, e essa turbulência afetou diretamente a vida da cantora. Em meio à dor, o álcool se tornou um refúgio. Um jeito de escapar da pressão, da tristeza, da solidão. A dependência foi se instalando lentamente e, por anos, ela travou essa luta silenciosa, enquanto seguia cantando para multidões. No dia 30 de agosto de 1972, Dalva nos deixou, aos 55 anos, vítima de um câncer no esôfago. Os médicos foram claros. O abuso prolongado de álcool teve ligação direta com o surgimento e agravamento da doença. Foi um fim amargo para uma das maiores vozes da nossa história. Mas mesmo com toda a dor, o legado de Dalva permanece. Segredo, Tudo Acabado, Ave Maria no Morro, músicas que continuam tocando fundo em quem ouve. Maísa. Pouca gente cantava com tanta emoção quanto Maísa. Nascida em 6 de junho de 1936, Maísa Figueira Monjardim foi uma das vozes mais marcantes da música brasileira. Suas interpretações de Meu Mundo Caiu e Ouça não eram apenas canções, eram gritos de alma, carregados de dor e verdade. Não fui eu que caí. Mas, por trás daquela imagem elegante e daquela voz poderosa, existia uma mulher ferida. O álcool virou parte da vida de Maísa cedo, uma tentativa desesperada de calar as angústias que a fama não resolvia. Entre o glamour e os palcos, ela travava lutas internas que ninguém via. Ela passou por altos e baixos, enfrentou separações, crises emocionais e nunca escondeu que usava a bebida como válvula de escape. Foram anos tentando equilibrar o sucesso com a instabilidade da vida pessoal. No dia 22 de janeiro de 1977, após sair do casamento do filho, Maísa sofreu um trágico acidente na ponte Rio-Niterói. Tinha apenas 40 anos. O mais irônico e doloroso é que, apesar da longa luta contra o vício, ela estava sóbria no momento do acidente. A notícia abalou o país. Maísa se foi no auge da maturidade artística, mas seu legado não se apagou. Sua música ainda vive, intensa e verdadeira, como ela sempre foi. Elis Regina. Que uma dor assim pungente. A voz de uma geração, uma intérprete incomparável. Elis Regina, nascida em 17 de março de 1945, foi, e ainda é, uma das maiores potências vocais que o Brasil já ouviu. Desde pequena, ela encantava com sua voz forte e sua presença marcante. Mas o que ninguém via era o peso que ela carregava fora dos palcos. Perfeccionista, intensa, sensível. Elis vivia no limite entre o aplauso e a solidão. A fama, que parecia ser o prêmio pelo talento, se tornou um fardo. E para suportar tudo isso, o álcool e os remédios começaram a entrar em cena. Era a forma que ela encontrou para calar os medos, as pressões, as dores que ninguém via. No dia 19 de janeiro de 1982, aos apenas 36 anos, Elis foi encontrada sem vida em seu apartamento. A causa oficial: uma overdose acidental, resultado da combinação de álcool com medicamentos. Foi um choque para o país. Como alguém tão gigante, tão necessária para a música brasileira, podia partir tão cedo? Até hoje, sua ausência dói. Mas sua arte, essa não morreu. Ela continua viva em cada verso, em cada nota, em cada coração que se emociona com sua voz. Raul Seixas. Agora vamos falar sobre uma verdadeira lenda do rock brasileiro, Raul Seixas.
ou como os fãs carinhosamente chamavam, Raulzito. Nascido em 28 de junho de 1945, Raul não era só um cantor. Ele era um filósofo com guitarra na mão. Suas letras falavam de liberdade, de rebeldia, de espiritualidade. Era como se ele gritasse para o mundo aquilo que muitos tinham medo de dizer. Mas por trás desse gênio existia um homem frágil. Um artista que usava o álcool não só para comemorar, mas para anestesiar dores profundas. Raul lutou contra o vício durante boa parte da vida. Chegou a fazer tratamentos, internamentos, mas sempre acabava recaindo. E o mais triste? Ele sabia que o álcool estava matando ele aos poucos, mas parecia não conseguir largar. No dia 21 de agosto de 1989, aos apenas 44 anos, Raul Seixas foi encontrado morto em seu apartamento. A causa oficial: parada cardíaca. Mas os próprios médicos deixaram claro: o corpo já estava debilitado, o fígado comprometido. O álcool havia cobrado a conta. Foi um baque, um choque. O Brasil perdeu um dos maiores ícones da sua música. E até hoje, fica a sensação de que ele tinha muito mais a dizer se tivesse tido tempo. Mas me diz aí, qual música do Raul mais marcou sua vida? Comenta aqui embaixo e bora manter viva a chama do eterno maluco beleza. De Genane Machado. E me desculpe aquele acidentezinho com a sua cutícula. Isabel, assim não dá. Não dá mesmo. Ela brilhou nos anos 60 e 70, mas foi no papel da Bebel, na primeira versão de A Grande Família, 1973, que Djenane Machado marcou seu nome na história da televisão brasileira. Nascida em 31 de dezembro de 1951, filha do lendário Carlos Machado, o Rei da Noite, ela cresceu cercada pelo glamour dos bastidores do show business. Mas crescer nesse meio nem sempre é um conto de fadas. A pressão por perfeição, a exposição constante, a rotina desgastante, tudo isso cobrou um preço alto. E muito jovem, Djenane começou a recorrer ao álcool como forma de escape. O vício atravessou décadas e, mesmo com talento de sobra, sua presença foi sumindo das telas a partir dos anos 90. Nos últimos anos de vida, ela levava uma rotina discreta, morando em Copacabana, quase no anonimato. No dia 23 de março de 2022, Djenane nos deixou aos 70 anos, longe dos holofotes que um dia a consagraram. E o mais triste é que muita gente nem ficou sabendo. Uma estrela que brilhou forte, mas que se apagou em silêncio. Você lembra da Djenane na TV? Já assistiu à primeira versão de A Grande Família? Comenta aqui embaixo. Vamos resgatar juntos a memória de quem fez história. Dolores Duran. Jogando os pulsos no chão, dá um jeito, sai do morro pra esquecer. Ela viveu rápido, cantou intensamente e partiu cedo demais. Dolores Duran, nascida em 7 de junho de 1930, foi uma daquelas artistas raras que pareciam carregar o dom de tocar a alma das pessoas com a voz. Cantora, compositora, atriz. Dolores era completa. Em pouco tempo, conquistou o Brasil com seu talento natural e sua interpretação cheia de sentimento. Mas por trás da fama e dos aplausos, havia uma mulher em luta constante. Dolores sofria de depressão e, como tantos outros artistas, encontrou refúgio no álcool e no cigarro. Era como se cada vez que subia ao palco, deixasse parte de si ali e buscasse nos vícios uma maneira de continuar em pé. Na madrugada do dia 24 de outubro de 1959, o silêncio tomou conta. Dolores foi encontrada morta em casa, aos apenas 29 anos. A causa oficial foi um infarto fulminante, mas os médicos foram claros. O uso excessivo de álcool, cigarros e medicamentos teve um papel direto nessa tragédia. Foi uma perda precoce e dolorosa. Uma artista brilhante, interrompida no auge da sua sensibilidade.
E mesmo hoje, mais de 6 décadas depois, ainda ecoa a pergunta: até onde ela teria chegado se tivesse tido mais tempo? Ari Barroso. Antes da bossa nova, antes do tropicalismo, o Brasil já tinha um hino, Aquarela do Brasil. E por trás dessa obra-prima estava ele, Ari Barroso. Nascido em 7 de novembro de 1903, Ari foi um dos maiores compositores da história da música brasileira. Um verdadeiro monumento cultural. Mas como tantos gênios, Ari também carregava seus fantasmas. Ao longo da vida, teve uma relação conturbada com o álcool. Era presença constante em sua rotina, nos bares, nas madrugadas criativas, nos bastidores da fama. Com o tempo, o que parecia ser apenas parte da boemia virou uma dependência séria. A saúde de Ari começou a dar sinais de desgaste e ele foi se afastando do público, da música, dos amigos. No dia 9 de fevereiro de 1964, aos 60 anos, o Brasil se despediu de Ari Barroso. A causa da morte foi cirrose hepática, doença diretamente ligada ao alcoolismo. Foi uma despedida triste, mas inevitável. O corpo não aguentou o ritmo de uma vida marcada por tanto talento e tanto excesso. Mesmo assim, sua música continua viva. Ele foi um dos nomes mais respeitados da televisão brasileira. Marcos Paulo, nascido em 26 de fevereiro de 1951, não era apenas ator, era também diretor, produtor, criador de sonhos por trás das câmeras. Um homem talentoso que ajudou a moldar décadas da teledramaturgia no Brasil. Mas enquanto o público via apenas o profissional bem-sucedido, nos bastidores havia outra história acontecendo. Uma luta pessoal, profunda e silenciosa contra o alcoolismo. Essa batalha só veio a público anos depois, quando sua ex-esposa, Antônia Fontinelli, revelou que Marcos enfrentava há tempos uma dependência do álcool. E como acontece com muitos, esse vício não aparece de repente. Ele se instala devagar, silenciosamente, até virar parte da rotina. Marcos Paulo faleceu no dia 11 de novembro de 2012, aos 61 anos, vítima de um câncer no esôfago. Embora a causa oficial tenha sido a doença, há indícios claros de que o uso prolongado de álcool contribuiu para o agravamento do quadro. Foi uma perda pesada para o meio artístico. Um mestre dos bastidores que nos deixou cedo demais. Mas sua obra continua viva nas novelas, nas séries e na memória de quem cresceu assistindo às histórias que ele ajudou a contar. Tarso de Castro. Nem todo herói usa capa. Alguns usavam máquina de escrever e ironia afiada. Tarso de Castro, nascido em 3 de junho de 1941, foi um dos jornalistas mais corajosos e provocativos da história do Brasil. Fundador do lendário jornal O Pasquim, ele enfrentou a ditadura com palavras afiadas, humor ácido e uma ousadia que poucos teriam coragem de bancar. Mas por trás desse espírito rebelde, havia um homem entregue aos próprios excessos. Tarso era apaixonado por 3 coisas: o jornalismo, as mulheres e a bebida. Para ele, a redação era quase uma extensão do bar. E o copo cheio parecia tão importante quanto o título da matéria. Durante anos, o álcool foi parte do processo criativo, até se tornar parte da destruição pessoal. No dia 20 de maio de 1991, aos 49 anos, Tarso morreu vítima de cirrose hepática. Um fim triste para alguém que escreveu tanto sobre liberdade, mas não conseguiu se libertar do próprio vício. Você já ouviu falar do Pasquim? Conhecia a história de Tarso? Comenta aqui embaixo se já leu alguma edição ou se alguém da sua família contava histórias desse jornal que desafiou o poder com coragem e irreverência. E aí, meus amigos? Pesado, né? Cada uma dessas histórias é um lembrete brutal de que o álcool, por mais comum que pareça, pode ser um inimigo sorrateiro que não escolhe fama, talento ou fortuna.
Foram vozes que nos emocionaram, talentos que fizeram história, mas que acabaram vencidos por uma batalha silenciosa que muita gente ainda enfrenta todos os dias. Se você conhece alguém que está passando por isso, ou se você mesmo está nessa luta, não se cala. Procura ajuda. Você não está sozinho. E ninguém merece lutar isso escondido. Agora me conta aí nos comentários. Qual dessas histórias mais te tocou? Qual dessas perdas ainda dói quando você ouve uma música, vê uma cena ou lembra de um sorriso? Não esquece de deixar o like se esse vídeo te emocionou, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias e compartilha esse conteúdo com quem você acha que precisa ver isso hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Se cuida!